Fala aí, rapaziada. Estamos aqui para mais um começo, no caso a continuação, né? A continuação aqui desse campeonato nos Gotéis Série B e Série A, primeira e segunda divisão. No vídeo anterior, a gente jogou, eu simulei no caso da rodada 1 até a 10, e aí os times ficaram nessas posições. Estamos aqui no caso no campeonato nos Gotéis Série B. E aí são esses times aqui nessas posições. Não tem nenhum time que ainda não ganhou. Não tem esse time aí. E todos os times já ganharam pelo menos um jogo, né? Que foi o Davi. O Davi foi o único que só ganhou um jogo. O resto ganhou 2 ou mais. E também não tem nenhum time invicto. O melhor timezinho aqui é o Oscria, 021 Oscria, que é o líder do campeonato com 25 pontos, líder isolado, né? Lembrando que o líder do campeonato no esgotei Série A também está com 25 pontos. Mas não está isolado, porque o segundo, se eu não me engano, tem 24 pontos. Depois a gente vai conferir. Mas vamos então simular aqui o campeonato do esgotei Série B. Aqui eu não mostrei na rodada passada, no vídeo passado, quem foi o melhor time, tanto em casa quanto fora. Vamos mostrar então quem foi melhor em casa. Foi o próprio líder, né? Os Crias. Os Crias venceu 5 jogos e empatou 1 em casa. Não perdeu em casa ainda. Igual o Pato da Lagoa. O Pato da Lagoa está em terceiro, mas também não perdeu em casa. Empatou venceu 4 jogos e empatou 1. E não perdeu em casa. Já aqui temos o Muruntiga, que não está aproveitando a própria casa. Tem também o FC Reina, que também não está aproveitando a própria casa. Não ganharam nenhum jogo em casa. O Muruntiga perdeu todos os jogos em casa. E o Reina empatou 2 e perdeu 3. Melhor time visitante é o Agremiação. A Agremiação venceu 4 jogos e perdeu 2, na verdade. E o Forte do Vale, que não perdeu ainda fora de casa. 3 vitórias e 2 empates, 0 derrotas. E o RB Águias Negras, né? Também não perdeu fora de casa. Venceu 3 e empatou 1. E o pior time fora de casa é o Davi. Davi perdeu todos os jogos fora de casa. Todos os jogos. Não tá aproveitando, não tá muito bem também fora de casa o Davi. Então tem que melhorar, né? Então, vamos simular aqui. Vamos simular aqui da rodada 11 até 20 agora, mais 10 rodadas aí. E dessa vez eu vou simular um pouco mais rápido para poder não deixar o vídeo tão longo como o anterior. O anterior ficou 25 minutos. Então vamos simular aqui da rodada 11 até a 20. E eu vou apenas falar dos jogos, beleza? Simulando por rank, beleza? Sempre por rank, porque aqui tá ordenando aqui do prata C até o ouro, até o diamante, eu acho, até a platina. Até o platina, que o platina são claro os mais fortes que já ganharam a CFNF Champions Cup, a Evolution Cup, ou então ganharam o campeonato das Gotéis Série A, Série B, enfim. Sobem um pouco de nível. Então vamos simular aqui por rank e vamos ver da 11ª rodada até a 20ª. Vamos lá. Na 11ª rodada, a Arif empatou com o Atlético Norte, Gay Game Editor venceu o Cabal, Davi venceu o Arthur, dentro de casa, né? Ainda não venceu fora. RB São Paulo esse ano deu o RB São Paulo. RB Potosí venceu o Ferroviário. A Agremiação venceu o Forte do Vale. Jaden empatou com os Crias. Neon amassou Moruntiga dentro de casa. Moruntiga que não tá jogando bem dentro de casa. Perdeu todos os jogos dentro de casa. Patos da Lagoa venceu a Águias Negras. E Reina venceu o Lemon. Beleza, vamos para a rodada 12. Acelerar um pouco aqui. Atlético Norte venceu o Cian, Cabal venceu o São Paulo, RB São Paulo. Arthur perdeu para o Patos da Lagoa. Forte do Vale ganhou do Arife. Reina ganhou da Águia Negra. Ferroviária ganhou do Neon. Moruntiga ganhou pela primeira vez em casa do RB Potosí. A Agremiação destruiu a Davi, fora de casa. Jader venceu o Gui Game Editor e os Crias venceu o Lemon. Na rodada 13, Reina venceu o Cian, Ferroviário venceu o Cabal, Lemon venceu o Atlético Norte, Faixa do Vale venceu o Moruntiga, a Agremiação perdeu para o Arife, Jader venceu o Davi. Meu Deus. Patos da Lagoa tomou 7-0 dos Crias. 7-0. É o primeiro contra o segundo colocado, galera. Como assim? Como isso aconteceu? 7-0 fora de casa para os Crias. Vocês viram que eu simulei tudo aí de forma
completa, né? Até a rodada 20. Então não mexi em nada. 7-0 para os Crias, que tá na liderança. Amassou até o segundo colocado, né? Que absurdo de placar. RB São Paulo venceu o Game Editor. Neon empatou com o Potose. E Arthur venceu o Águias Negras. Vamos para a rodada 14. 1-0 Game Editor no Le Mans. Arthur venceu o Potose. RB São Paulo venceu o Arife. Atlético Norte empatou com o Forte do Vale. Cabal empatou com o Pato da Lagoa. Neon perdeu para a Agremiação. Davi empatou com o Ferroviário. Reina perdeu para o Jader. Os Crias, o líder, perdeu para o último colocado. E o Muruntiga venceu o Águias Negras. Rodada 15, se eu não me engano. Jader atropelou o Arthur. Lemon empatou com o Davi. Cian venceu o Arife. RB São Paulo empatou com o Atlético Norte. Ferroviário empatou com o Game Editor. Os Crias venceu o Forte do Vale. A Agremiação venceu o Muruntiga. Patos da Lagoa venceu o Neon. Águias Negras venceu o Cabal. Potose venceu o Reina. Rodada 16. Arife venceu o Lemon. Arthur venceu o Ferroviário. Reina venceu o Patos da Lagoa. Cian empatou com o Cabal. Potose ganhou do Jader. Águias Negras perdeu para o Game Editor. Neon perdeu para o Forte do Vale. RB São Paulo perdeu para os Crias. Atlético Norte ganhou da Agremiação. E Davi ganhou do Muruntiga. Rodada 17. Potose ganhou do Arife. Cabal ganhou do Davi. Ferroviário ganhou do RB São Paulo. Game Editor ganhou do Neon. Pato da Lagoa amassou o Atlético Norte. A Agremiação ganhou do Reina. Os Crias destruiu a Águia Negra. Forte do Vale ganhou do Arthur. Muruntiga empatou com o Cian e Jader perdeu pro Lemon. Agora, que absurdo de campanha tá sendo esse dos Crias, hein? 7-0 no segundo colocado Patos da Lagoa, fora de casa. E 5-1 na Águia Negra, dentro de casa. Tá um absurdo essa campanha dos Crias. Será que sobe ou será que vai pipocar, né? Quem sabe. Rodada 18. Arife venceu Águias Negras. Reina venceu o Game Editor. RB São Paulo venceu o Muruntiga. Arthur empatou com o Cabal. Davi empatou com o Patos da Lagoa. Lemon ganhou do Ferroviário. Neon ganhou do Jader. Atlético Norte ganhou dos Crias, o líder, né? A Agremiação ganhou do Potose. Cian empatou com o Forte do Vale. Rodada 19. Arife venceu o Reina. Ferroviário venceu o Atlético Norte. Davi Futebol Clube venceu o Game Editor. Os Crias venceu o Neon. Muruntiga venceu o Arthur. Patos da Lagoa amassou o Cian. Jader venceu a Águias Negras. RB São Paulo venceu a Agremiação. Cabal venceu o Potose e Forte do Vale venceu o Lemon. Rodada 20, última rodada simulada. Os Crias venceu o Cabal, Davi venceu o Reina, a Agremiação venceu o Arthur, Jader venceu o São Paulo, Cian empatou com o Neon, Patos da Lagoa venceu o RB Potose, Forte do Vale venceu o Ferroviário, Arife venceu o Game Editor e Muruntiga venceu o Atlético Norte e o Águias Negras venceu o Lemon. Assim está a classificação até o momento. Os Crias seguem na liderança com 47 pontos, totalmente isolado, com 7 pontos na frente do Patos da Lagoa, que é o segundo colocado. Aí logo em seguida vem Forte do Vale, Agremiação, Arife, RB São Paulo, Jader, Atlético Norte, Arthur, RB Potose, Lemon, Reina, Cabal, Game Editor, Águias Negras, Ferroviário, Muruntiga, Neon, Las Vegas, Davi e o Cian, que não venceu nenhum das últimas 5 partidas. Melhor time em casa é os Crias, o líder ainda, né? Neon tá péssimo em casa, né? 6 derrotas em casa, não tá muito bem. E o melhor visitante, continua sendo a Agremiação, com 7 vitórias e 3 derrotas, 0 empate. E aqui o pior time fora de casa é o Davi. Vamos ver o Muruntiga aqui, que tava mal dentro de casa, até melhorou, né? Tinha perdido todos os jogos, depois disso conseguiu uns bons resultados aí. Então esse é o Campeonato No Esgoteio Série B. Próximo vídeo a gente vai simular da rodada 21 até a 30. E aí da 31 até a 38 para encerrar o Campeonato No Esgoteio Série B. Faltam mais 2 vídeos para encerrar esse campeonato e encerrar também a Série A. Então agora a gente vai para a Série A e vamos simular mais 10 rodadinhas da Série A também. Estamos aqui na Série A. Beleza? Vamos simular da rodada 11 até a 20 também. E simular de forma direta como eu já fiz na rodada lá na Série B. Beleza? Vamos para a classificação antes. Guerreiros segue na liderança com 25 pontos, como eu falei. Porém, o segundo colocado, dessa vez ele não está disparado, né? Porque o segundo colocado está apenas a 1 ponto atrás do Amante do Guerreiros.
E aí o último colocado, a zona de rebaixamento fica aqui compondo pelo Águias da Lagoa, Águias da Batata, perdão, Icons, Lions e o Bayern Nantes, que é o último colocado. Beleza? Então o melhor time em casa é o Coiboys, com 5 vitórias e um empate e 0 derrotas. Na arena o Coiboys está amassando. E o Bayern Nantes é o pior em casa, junto com a Águias da Batata, que não venceram ainda em casa. E o melhor visitante é o Guerreiros, o líder do campeonato. Não perdeu ainda fora de casa, igual o Universitário e o Caramelo, que também não perderam fora de casa. Porém, o Universitário, fora de casa, ganhou todos os jogos que disputou. Tá um absurdo essa campanha do Universitário. E tem aqui também na zona do rebaixamento, Goiás, que não tá aproveitando muito bem fora de casa, né? Ganhou apenas um jogo e perdeu 3. Lions, que ganhou apenas um jogo também, perdeu 4. A Aurora não ganhou fora de casa, empatou 2 e perdeu 2. E o APMI também não ganhou fora de casa, empatou 2 e perdeu 3. Vamos então simular aqui da rodada 11 em diante até 20. Beleza? Vou botar aqui, ó, rodada 11 até a rodada 20. Por ranking, beleza? Simulados, a gente não sabe qual é a posição de cada time e quem ganhou e quem perdeu, né? Se é que vai ter, e a gente ainda vai ver se vai ter uma goleada, porque na Série B teve um 7-0 aí dos Crias, fora de casa, hein? Vamos ver se aqui supera. E claro, a gente vai ver se tem um jogão aqui também, né? O maior jogo ali da Série B que eu vi hoje foi o 3-2, não lembro de quem, mas teve um 3-2 aí. Vamos lá. Na 11ª rodada, Icons atropela o Águias da Batata no primeiro jogo já, 4-1. Universitário vence por 3-2 a PMI, grande jogo. 0-0 entre Sidney e Coiboys. Coiboys continua não aproveitando muito bem fora de casa. Parizu empata com o Developer. Lucas ganha do Lions. Asas perde pro Will City. Guerreiros perde pro Amante. Bayern Nantes perde pro Caramelo. Açu perde pro Red Game. E América Lagoas vence, empata com a Aurora. Rodada 12. 1-0 Águias da Batata sobre a Developer. Universitário venceu o Parizu. Coibas perdeu para o Sul. Icons empatou com o City. América Lagoas perdeu para o Red Gamer. Caramelo perdeu para o Lions. Baianantes ganhou do Lucas. Asas ganhou do Sidney. Guerreiros venceu a PMI. E o Aurora amassou o Amante. Rodada 13. América Lagoas venceu a Developer, o Universitário venceu o Lions, a Aurora empatou com a Águias da Batata, o Will City venceu o Baianantes, Icons venceu o Asas da Chuteira. Guerreiros, que jogo, meus amigos. 5-3 para o Guerreiros sobre o Sidney, hein? Grande jogo aqui do líder. A sua amassou a Amante de Futebol, mais um 3-0 que a Amante de Futebol sofre, né? De forma seguida. Parizu venceu a PMI, Caramelo venceu o Lucas, Coiboys destruiu o Red Game e voltou a vencer fora de casa. 5-1 para o Coiboys. Que resultado que o Coiboys conseguiu. Rodada 13. Isso aqui foi o que eu acabei de mostrar, não foi? Foi. Rodada 13. Rodada 14. Vamos para a rodada 14. A Aurora venceu a PMI, Coiboys venceu o Lucas, Icons empatou com o Parizu, a Guerra da Batata venceu o Will City, Universitário venceu o Açu, Caramelo venceu o Asas. Asas também não tá muito bem nos últimos jogos, né? Sidney venceu o Lions, América Lagoas perdeu para o Guerreiros, o líder. Amante de Futebol venceu a Develop, Red Gamer venceu, atropelou o Bayern Nantes, né? Que estava em último colocado e conseguiu subir para 17, tá melhorando. Até a rodada tem mais 18 rodadas pela frente. Dá ainda para recuperar isso aí, sair da zona do rebaixamento. O líder Guerreiros vence Coiboys, a Aurora venceu Sidney, Icons venceu a Develop, Parizu venceu a Águia da Batata, Lions venceu a PMI, Will City venceu a Amante, Asas venceu o Bayern Nantes, Caramelo venceu a Sul, mais uma goleada sofrida pelo Red Game, 5-0 para o Universitário fora de casa, América Lagoas venceu o Lucas. Rodada 15, eu acho, 16, é 16. Rodada 16. A Aurora venceu o Icons, Coiboys empatou com o Lions, América Lagoas também empatou com a Sul, Developer venceu o Universitário, Lucas perdeu para o Guerreiros, a PMI venceu o Red Gamer, Caramelo venceu o City, Amante venceu o Parizu, a Guerra da Batata empatou com o Asas e o Baianante venceu o Sidney e, hein? Rodada 17. Icons venceu o Lucas. Não, gente, isso aqui é a mesma rodada. Ou não? Enfim. Icons venceu o Lucas, o Universitário empatou com o Sidney, Lions venceu o Parizu, a PMI
empatou com o Caramelo, a Sul venceu a Águia da Batata, a Asa da Chuteira venceu a América Alagoas, a Amante de Futebol venceu o Red Game. Eita, saiu aqui. O celular tá mexendo sozinho. Caraca, vai celular. Bugou, gente. Espera aí que eu vou minimizar aí de novo. Voltando aqui da onde a gente estava, Amante de Futebol venceu o Red Game, o Will City venceu o Cowboys, Baianante venceu a Develop, Guerreiros perdeu para o Aurora. Beleza? Rodada 18. Icons venceu o Red Gamer, APMI venceu a América Lagoas, Parisu empatou com o Baianante, Universitário venceu o Cowboys, fora de casa, Sidney perdeu para a Sul, Aurora venceu o Lions, Guerreiros amassou o Caramelo, Caramelo que é conhecido como Exterminador de Gigantes, né? Por isso que ele tá até com essa fotinha com os raios atrás, que eu tinha pegado essa foto do escudo do Caramelo, eu peguei num flyer que eu fiz, num banner que eu fiz de Exterminador de Gigantes, né? Quem lembra, quem é das antigas aí da antiga Copa Futebol, né? Vai lembrar disso, que o Caramelo ganhava muito dos Gigantes, já ganhou do Universitário, do Aurora, que já foi campeão da Copa Futebol também, enfim. Águias da Batata perdeu para o Amante, Lucas venceu o Asas e Develop venceu o Will City. Rodada 19, penúltima. Icons perdeu para o América Lagoas, Lions perdeu para o Águias. Ih, só tem 2-1 aqui, gente. A PMI perdeu para o Sidney, Amante perdeu para o Caramelo, o Coibós empatou com o Baianantes, a Suvens empatou com a Developer. Mais uma goleada para conta do Red Game aí, sofreu mais uma. O líder Guerreiros destrói o Red Game 4-0. Asas perde para o Parisu, Universitário vence o Lucas e a Aurora vence o Will City. Última rodada simulada. O Universitário venceu o Amante, a América Lagoas empatou com o Sidney, Asas da Chuteira venceu o Cowboys, clássico do além, né? Parisu perdeu para o Guerreiros, Developer venceu o Caramelo, a Sul meteu simplesmente 5-0 no Lucas, o último colocado, né, o Lucas. Lions 1-0 no Will City, APMI 1-0 no Icons, Baianantes 1-0 na Águia da Batata e Aurora 2-0 no Red Gamer. Vamos mostrar nesse momento a classificação que tá nesse momento, está dessa forma. Coibós que tava lá em cima, tô percebendo aqui o Coibós porque já é o meu time, né? Coibós que tava lá em cima, lá no top 4, desceu muito, mano. Tá lá em nono agora, tá vergonhoso essa campanha do Coibós. Mas vamos lá. Guerreiros em primeiro, Universitário em segundo, Caramelo em terceiro, Amante de Futebol quarto, Aurora quinto, Sul, Will City, Asas, Coibós, Sidney, América Lagoas, Parisu, Icons, Develop, APMI, Águias da Batata, Baianantes, Lions, Red Game, Lucas e SFF como o último colocado. Baianantes está quase saindo ali da zona, hein? Tem 3 aqui na zona. Próxima rodada, os 4 aqui da zona podem sair da zona do rebaixamento se todos ganharem e torcer contra os que estão acima, né? Perdão. Porque aqui o Águias da Batata, pelo menos pode sair, porque aqui o Águia da Batata tá com 20 pontos, 1 ponto à frente do Baianantes, Lions e Red Game, e 2 pontos à frente do Lucas. Então, na próxima rodada, quem sabe aí, um dos 4 pode sair da zona do rebaixamento. Mas vamos lá. O líder aqui é o Guerreiros com 2 pontos atrás, na frente do Universitário. O Universitário tá logo ali na cola, quer muito esse campeonato, né? Melhor time em casa é o Guerreiros. Tava sendo o Coibós até o momento, mas agora é o Guerreiros, empatado ali com um Amante, né? Mesma quantidade de pontos. Porém, o Amante perdeu mais em casa. 4 jogos em casa, o Amante perdeu. E aí, o pior time em casa é o Red Game. Os últimos 5 jogos em casa perdeu. Red Game. A situação aí tá crítica. 10 jogos em casa, uma vitória, um empate e 8 derrotas. Nenhum time agora invicto em casa. Tava o Coibós até o momento, mas agora nenhum time invicto em casa. E o melhor visitante é o próprio Guerreiros, líder. Tá invicto fora de casa. Guerreiros ainda não perdeu jogando como visitante. Que campanha do Guerreiros. Líder não perdeu jogando como visitante, venceu 9 partidas, empatou apenas uma jogando como visitante. E aí o pior visitante, né? É o tal do visitante indesejado, né? O Guerreiros, né? Pior visitante é o Lucas, que só tem 2 vitórias como visitante, 2 empates e 7 derrotas. Situação ali da Developer, Coibós, Lions, também não tá maneira não para quem tá jogando como visitante, né? E são grandes times, né? Tanto a Developer quanto o Lions quanto o Coibós. E até o Lucas mesmo, né?
São grandes times e estão aí nessa fase ruim. Então é isso, galera. Simuladas 20 primeiras rodadas do Campeonato Não Esgoteis, tanto Série A quanto Série B. E vejo vocês no próximo vídeo, nas próximas simulações. E quem sabe aí podemos ter surpresa nos próximos jogos. Lembrando que nesse vídeo de hoje a gente teve aí goleadas como 7-0 na Série B. Os Crias ganhou de 7-0, não lembro de quem, já esqueci. Ah, foi do Patos da Lagoa, que era o segundo colocado. E aqui na Série A teve uns 5-1, teve 5-0 na verdade, do Açu. Não lembro qual rodada, mas teve um 5-0 do Açu e eu acho que foi a maior goleada, né? Deixa eu ver aqui. A maior vitória foi o 5-0 do Açu no Linho, 5-0 do Açu também no Lucas e o 5-0 do Universitário no Red Game, né? E teve aí mais gols em uma partida nesse jogaço aí de 5-4 entre a Açu e a PMI. Que jogo absurdo, né? Então é isso, galera. Vejo você na próxima simulação.